Olá, bom dia, muita paz. Quem a gente fala é o Dr. João Jorge Cabral Nogueira, médico e psicoterapeuta transpessoal. Hoje o assunto vai ser tabagismo, né? O Eric me pediu para falar sobre tabagismo. É um assunto muito longo, né? Em 10 minutos não vai dar para falar quase nada, mas vamos dar alguns pontos muito importantes sobre o tabagismo. Muitas pessoas acham que o cigarro não faz mal, porque vem pessoas fumarem até a velhice. Realmente, algumas pessoas são muito resilientes, muito fortes. Essas pessoas, não importa o quanto fumam, que elas têm uma resistência muito forte, elas não vão ter problemas de câncer, que é o mais grave. Não vão. Você não entende isso, mas a verdade é essa. E por causa dessas pessoas que são conhecidas, vovô morreu com 90 anos fumando. Eles se esquecem dos milhares no Brasil e milhões no mundo que morrem de câncer de pulmão por causa do cigarro. Então as pessoas ficam na exceção e não veem a totalidade. Trabalhos científicos, se você entrar no fofoqueiro do Google, acadêmico, você vai ter à vontade. Só entrar lá, você vai ter trabalhos que você não vai dar tempo de ler todos. De tanto trabalhos que existem sobre a nocividade do cigarro. Não é só a nicotina, não é? Existem mais de 10.000 substâncias no tabaco que fazem mal. E, logicamente, as substâncias todas fazem criar uma dependência física. O problema do tabagismo é uma dependência física e psicológica. Vicia. É uma droga lícita. Vicia tanto quanto a cocaína, quanto a maconha. O pessoal fala assim, cigarro não tem importância. Não tem importância porque é lícita. Houve um tempo aí que a Souza Cruz, que era a maior produtora de cigarros do país, ela falou para o governo, olha, vocês me liberam de pagar impostos aí, tá? Que a gente paga a dívida do Brasil no exterior, a dívida externa. Tem muitos anos atrás isso. O governo não quis, porque os impostos sobre o cigarro eram tão altos, todo mundo fumava na época que a propaganda era permitida, né? E então o governo não quis perder a mamata. Agora, por que a pessoa começa a fumar? Geralmente começa a fumar por imitação. Às vezes, no meu tempo, hoje não mais, pode ser que ainda algumas pessoas tenham isto, mas no meu tempo as pessoas fumavam para poder se sentirem homens, né? A pessoa que fumava já era homem, quem não fumava era criança. Então os adolescentes começavam a fumar para se sentir homens. Hoje é para entrar na patota, né? Hoje é para entrar na patota, tanto o cigarro quanto a maconha, para se sentirem pertencentes a um grupo. No entanto, não sabem os malefícios. Acho que todos os pais deveriam estudar sobre os malefícios e orientar seus filhos. Antes que o cigarro fosse proibido, as propagandas, nós tínhamos propagandas que viciaram todos os segmentos da sociedade. A Souza Cruz tinha uma propaganda para cada segmento. Isso fez com que toda a população fumasse, né? Ricos, pobres, pretos, brancos, porque tinha para tudo. E, logicamente, esses pais vão fumando, os filhos nascem e vê os pais fumando também, então são gerações para se libertarmos desse vício. Embora hoje seja muito menor que antigamente, ainda tem muitos fumantes. Como é que eram as propagandas daquela época? A pessoa se era rica, milionária, ia comprar um cigarro vagabundo, ia comprar um cigarro que desse status. Então tinha um cigarro chamado Minister, e era mais caro que os outros. Lógico. Não é que seja diferente muito dos outros, mas era mais caro porque a propaganda era com Rolls Royce, aqueles carros enormes, né? Usados pelos presidentes da República quando tomam posse. Então a pessoa via aquele carro e depois vinha a propaganda Minister. O cara rico comprava Minister. Mas o poeta, o escritor, o músico não ia comprar um Minister, né? Aí tinha um Free. Aí faziam os famosos Free Festival.
os festivais de música patrocinados pelo cigarro free. Para os artistas, músicos, então era uma classe diferente, então fumava free, não ia fumar ministro jamais. Depois, para os jovens aventureiros, tinha Hollywood ao sucesso. Aí vinha aquelas asas delta maravilhosas, o cara dança de asa delta, quem não quer? Aí os jovens todos, não, nós não vamos fumar ministro, nós não vamos fumar free, que não somos músicos, nós somos da aventura, então vamos fumar Hollywood. E assim por diante. Tinha o Marlboro, gente, aqueles cavalos maravilhosos, aqueles homens nos cavalos, aquela sensação de liberdade. Aí vinha Marlboro. Então, quem se sentia aprisionado, queria ser livre, ia entrar no Marlboro, você não tinha nem o que conversar. Quando eu fui fumante lá na minha adolescência, ai meu Deus do céu, eu também fumei Marlboro. Comecei a fumar porque eu era adolescente, com 15 anos fui dar aula no colégio Alberto Torres, para o ginásio, hoje é quinto grau, naquela época era ginásio, de matemática. E eu era pequenininho, ainda sou até hoje, mas era menorzinho, né? Era o menor da turma. E lógico, naquela época tinha questões legais, o professor da aula, aquilo me salvou, né? Quer dizer, eu fico no mesmo nível, era uma vergonha. E então tinha que fumar para me sentir homem. Então era aquele isqueiro, que tinha aquela chama labareda, você ia sentir, pá, aí tinha aquele fogo, espetáculo, né? Quanta ilusão, quanta babaquice. Mas na época, né, era para me sentir homem, então, para sentir respeitado. Ah, meu Deus do céu. Graças a Deus parei. Ai, coisas da juventude. Todos nós temos coisas para contar, né? Então, o problema do cigarro é esse, gente. Agora, voltando para a seriedade do assunto, do tema, né? Ele vicia e causa uma série de doenças. O cigarro da vasoconstrição, então diminui a circulação para todo o corpo. Quando diminui para o cérebro, dá perda de memória. Quando diminui nos órgãos genitais, dá impotência, até ao famigerado câncer. Então, há muitas doenças que são causadas pelo cigarro, que vocês podem pesquisar no Google acadêmico. Mas o que eu lhes digo é que, como vamos parar de fumar? Eu parei de fumar por uma aposta, né? E parei de fumar instantaneamente, mas às vezes é muito violento e às vezes as pessoas não aguentam. Então hoje o próprio SUS tem um trabalho magnífico para os fumantes, não é? E também no consultório particular os médicos têm, que é usar a nicotina quando a pessoa está viciada, fuma muito, usa a nicotina para não parar de tirar esse hábito da boca, e vai dando ansiolíticos para tirar a ansiedade da diminuição do cigarro, né? E vai se trabalhando, dieta também é muito importante, essa ansiedade e os motivos que levaram a fumar se ainda estão presentes. Se a pessoa ainda tem um complexo de inferioridade, se a pessoa ainda tem uma baixa autoestima, tem que trabalhar isso para que ajude nesse processo. Mas a dieta também é importante, desintoxicadora, porque a pessoa está intoxicada, né? Temos também os frequenciais quânticos, o que é Lantus, que é ótimo também. Enfim, o respiro. Então temos opções, né? Dentro da medicina alopática, a bupropiona, que é o mais usado para os tabagistas, parar de fumar. Então, quem quiser realmente parar de fumar, entre num desses programas, entre lá no programa do SUS, mas se não quiser, faça um tratamento particular, porque temos condições de parar de fumar. Temos. Qualquer um pode parar. Porque o cigarro causa muitas doenças sérias. Ok? Era isso que eu tinha para falar de hoje. Muito obrigado, muita paz e até a semana que vem.